Netfilmes Recap. Inscreva-se para ajudar o canal. O filme começa mostrando um homem, quando aquele homem entra em cena de repente. Então o mundo inteiro fica chocado ao ver aquele homem, porque aquele homem não era apenas um ser humano, mas também um meio peixe. Todo mundo estava falando sobre aquele homem em todos os lugares. Algumas pessoas o chamavam de seu Deus e alguns o consideravam um Satanás. Alguém também o chamava de herói, enquanto outros o chamavam de celebridade. Mas ninguém testemunhou aquele homem novamente nos últimos 5 anos. Depois disso, um homem chamado Sang-won é mostrado. Quem estava contando sobre isso? Sang-won é na verdade um repórter de um canal de notícias. Ele ainda estava curioso para saber onde aquele mutante desapareceu, porque 5 anos se passaram. Então todos tinham esquecido aquele mutante. Então os veteranos de Sang-won também tentam fazê-lo entender que ele não perca seu tempo depois de executar isso. Quando Sang-won sai depois de conversar com seus superiores, então ele conhece uma garota chamada Jo-jin. Essa menina diz enquanto dá um envelope para Sang-won: nunca perca a esperança. Agora Sang-won também nos diz aqui que ele conheceu Jo-jin antes de 5 anos. Agora a história de 5 anos atrás é mostrada aqui, onde Sang-won visita um local para o trabalho de repórter, onde o repórter sênior atribui uma tarefa a Sang-won para entrevistar uma garota. Depois, ele decidirá se Sang-won deve ser contratado para o trabalho ou não. Quando Sang-won procura por aquela garota na internet, então ele sabe, aquela garota está reivindicando isso, que seu amigo próximo é meio peixe pelo corpo. Isso significa que ele é meio humano e meio peixe. Estava rolando uma polêmica das pessoas na internet sobre isso, porque todo mundo estava pensando, aquela garota está mentindo para ganhar popularidade. Então foi por isso que os repórteres seniores enviaram Sang-won para entrevistar aquela garota. Depois, vê-se que Sang-won sai da casa daquela garota, onde muitas declarações ruins foram ditas sobre aquela garota. Então aquela garota sai como Sang-won a chama. Essa garota não era mais ninguém além de Jo-jin, com quem Sang-won já havia se encontrado, que havia dado um envelope a Sang-won e também havia reivindicado que a amiga dela é meio peixe. Então aquela garota traz Sang-won para dentro. Então ela revela toda a história para Sang-won. Sabe-se aqui que um homem que foi visto no início do filme, o homem como mutante, seu nome é Park. Na verdade, aquele homem havia tomado medicação por ganância dada pelo hospital. Devido a esta causa, ele se transformou em um mutante. E as pessoas dos hospitais começam a realizar os estranhos experimentos nele. Um dia, aquele mutante, Park, consegue escapar daquele hospital. E ele vem diretamente para a casa de Jo-jin, porque Jo-jin era amigo de Park. Caso contrário, ele não tinha para onde ir. Jo-jin também envia Park de volta ao hospital por ganância de dinheiro, porque Park era apenas seu amigo. Ela nunca gostou dele, mas Park tinha afeições intensas por Jo-jin. Agora Sang-won estava muito preocupado aqui. Como um homem pode se transformar em um peixe? Então Jo-jin acompanha Sang-won no mesmo hospital para provar sua afirmação, onde o Park estava sendo colocado sob a experimentação. Ambos se movem dentro do hospital, evitando o guarda. Sang-won estava muito assustado devido a isso, mas Jo-jin o leva para uma sala de pesquisa de qualquer maneira. Mas era necessário um cartão para abri-lo, e eles não tinham esse cartão. Agora Jo-jin mostra sua sabedoria, e ela ativa o alarme de incêndio. Então o resultado mostra que o número de médicos naquela sala. Aqueles médicos correm para fora daquela sala. Como resultado, essa porta é aberta, e ambos têm a chance de entrar. Indo para dentro, eles encontram Park. Jo-jin carrega seu vídeo na internet depois de fazê-lo, e ela dá um joinha nesse vídeo. Assim, toda a nação critica abertamente aquele hospital. Como eles transformaram um homem normal em mutante para suas atividades. Mas Sang-won ganha mais com essa notícia, porque seus superiores o contratam como repórter em tempo integral. Sang-won também é explicado junto com ele que ele deve evitar se revelar a ninguém, que ele é um repórter, porque ele tinha que obter mais informações sobre Park. Na próxima cena, Sang-won é visto na casa de Park, onde Sang-won estava fazendo um documentário sobre ele. Ao mesmo tempo, o pai de Park se aproxima, e ele dificilmente dá um tapa em Park, porque ele havia se entregado aos estudos farmacêuticos, deixando seus estudos universitários. Sang-won conforta o pai de Park aqui, e ele novamente começa a fazer seu documentário. Depois disso, um médico sênior é mostrado, e ele era o mesmo. Quem foi o responsável pela transformação de Park em homem-peixe? Médico sênior começa a explicar seu experimento enquanto confessa seu erro. Na verdade, os pesquisadores fizeram uma proteína enquanto extraíam o núcleo do atum e do simon. Usando esta proteína,
Os pesquisadores queriam acabar com a fome em todo o mundo. Esta experiência provou ser bem-sucedida no início. Em seguida, pesquisadores conduzem Ted Law em uma ampla gama, e Park também se torna parte desse experimento durante ele. Depois, vê-se que Sang-woo oferece Joe Jin para trabalhar com ele. Ele entregará Joe Jin $500 de seu salário em troca. Joe Jin concorda com isso. Depois, eles começam a perseguir o médico sênior para obter mais detalhes sobre Park. Mas aquele médico consegue escapar de lá depois de distraí-los. Depois disso, vê-se que a simpatia se desenvolveu por Park entre as pessoas. E Park, aos poucos, ganhou fama. Então a decisão do tribunal é anunciada depois de alguns dias. Na verdade, Park ganhou o caso. Significa que o hospital estava fechado há 9 meses. E esse médico sênior também é condenado a 4 anos de prisão. Mas o problema era que este caso pode ser aplicado novamente. Então os advogados de Park explicam a ele: sempre sorria se você encontrar as mídias sociais, porque este caso pode ser ganho apenas pelas redes sociais. Vê-se então que a condição de Park ia piorar com o passar do tempo. Ele costumava sentir muita sede, e ele também se transformou em um peixe com ele. A miséria era essa, os médicos também se recusaram a tratá-lo, que eles não podem ajudar Park neste assunto. Então Park ficou muito decepcionado por isso. Testemunhando isso, Joe Jin traz Park em um lugar sagrado, onde Park não é tratado, mas é espancado severamente. Em seguida, uma discussão sobre Park e seu pai é iniciada no caminho ao retornar daquele lugar, onde o pai de Park estava pensando: aquele Joe Jin só está usando Park para ganhar popularidade. Enquanto isso, Joe Jin também estava sentindo que o pai de Park não está interessado nele, mas ele só está com Park para conseguir o dinheiro. À primeira vista, sua discussão é prolongada. O pai de Park sai depois de deixar Park sozinho no caminho. Então, um clímax surge novamente depois de algum tempo. Park é acusado de ter associação com uma enfermeira. Na verdade, a empresa que estava oferecendo os fundos ao médico sênior para realizar os experimentos. Foi a conspiração dessa empresa, porque aquela empresa estava tentando provar que Park era um criminoso. Portanto, sua experiência não pode proibir e permanecer continuar. Agora o pensamento das pessoas mudou sobre Park depois dessa notícia. No início, as pessoas o consideravam um herói, mas agora o consideravam um vilão. Depois, algumas pessoas começam a falar mal de Park, porque ele foi culpado por ter feito um grupo, tendo a ajuda da enfermeira. Um dia, Park sai para algum lugar depois de deixar um bilhete. Sang-woo ajuda o pai de Park a procurar Park. Mas os repórteres seniores de Sang-woo estavam ligando para ele de volta, porque eles não têm nenhum benefício do Park agora, quando Sang-woo está indo para algum lugar em um dia. Então os funcionários do escritório dele pegam as filmagens do Park depois de irritá-lo. Então Sang-woo volta para sua casa vendo-o, e ele observa que Park está em casa em estado de ferido, porque algum poste o havia vencido depois de observar. Agora ele não tem outro lugar para ir além dele. Então ele veio para a casa de Sang-woo. Depois disso, ambos falam um com o outro juntos. Sabe-se aqui que Sang-woo tinha o sonho de se tornar um repórter de sucesso. Assim, ele pode ajudá-los e levantar a voz aos oprimidos. Mas seu sonho continua não realizado. No dia seguinte, Sang-woo vai ao encontro do advogado de Park, onde ele testemunha aquele médico sênior com aquele advogado. Vendo isso, Sang-woo retorna para casa, onde ele verifica que Park cometeu suicídio. Então Sang-woo leva Park para o hospital imediatamente. Em seguida, o pai de Park também chega lá em breve. Então o advogado de Park também vem e começa a brigar com. Então ele começa a lutar com Sang-woo, e ele o culpa dizendo: você não é documentarista, mas um repórter. Eu sei. Sang-woo também conta a realidade dos advogados. Que todos vocês tenham a companhia daquele médico sênior. O pai de Park mantém os dois calados. E ele pergunta àquele advogado: quanto dinheiro será gasto para encerrar este caso por aqueles médicos veteranos? Significa que o pai de Park estava pronto para ser derrotado, oferecendo dinheiro. Latre, Park, é mostrado. E ele havia restabelecido sua condição após a tentativa de suicídio. E ele vem para conhecer Joe Jin. Na verdade, ela estava se preparando para os exames. E ela conta a Park sobre a verdade: que eu nunca gostei de você. Fui eu que te mandei para o hospital depois de receber dinheiro. Park diz nele: eu sei tudo. Dizendo isso, ele entrega algum dinheiro para Joe Jin, e ele deixa aquele lugar.
No dia seguinte, Park é novamente enviado ao hospital, onde ele estava sendo usado como sujeito naquele hospital, onde alguns dos médicos estavam tentando provocá-lo. Mas aquele médico sênior pede que parem com isso. Chegando lá, esse médico sênior também vem a saber que para acabar com a fome do mundo inteiro, a proteína criada por eles vai vender em uma grande quantidade. Então aquele médico sênior percebe aqui que eles apoiaram as pessoas erradas. O que eles poderiam fazer agora em vez de perdoar o chefe de Park? Na cena seguinte, vê-se que Park está morto agora. E pai, o rosto real de RK é visto aqui pela primeira vez. Também se tentou explicar aqui como uma pessoa é transformada de herói em vilão neste mundo, e um vilão se transforma em herói. Também é conhecido aqui. Aquele médico sênior não era um homem mau, mas era bom de coração. Agora ele é condenado a 7 anos de prisão. Do outro lado, o advogado de Park. Ele era um homem de duas faces. Agora ele se torna político. Agora o pai de Park também se aposentou. E Jo-jin também se tornou um servo. Em seguida, a história se move para o tempo atual, onde Sang-woo vai ao encontro dos médicos seniores, segurando o envelope dado por Jo-jin. Na verdade, havia uma foto naquele envelope, e aquela foto foi tirada quando o pai de Park foi jogar suas dores no mar. Na verdade, a mão de Park havia sido testemunhada. Vendo isso que o médico sênior diz, Park ainda está vivo. Ele conta quando eu fui até ele para pedir desculpas. Eu havia prometido a ele que o transformaria em seres humanos. Mas Park não estava disposto a ser humano novamente, porque ele tinha um ponto de vista de que os seres humanos são enganosos. Eles são aprisionados por qualquer um. Ou este assunto é baseado na verdade ou na mentira. E Park teve que enfrentar muitas coisas por causa desse hábito humano. Então, Park voltou ao mesmo mar. Esse médico sênior também diz, Sang-woo, aqui. Park havia me prometido que eu poderia revelar toda a verdade, porque um repórter verdadeiro e sincero deve ter consciência de tudo. Ao ouvir isso, Sang-woo torna-se sentimental, e ele volta para seu escritório, onde Jo-jin já estava esperando por ele. Jo-jin novamente lhe entrega um envelope que continha uma filmagem. Sang-woo assiste a essa filmagem, indo para seu escritório. Aquele vídeo era sobre um mar, e Park também anotado lá. Depois disso, Sang-woo começa a se mover em uma nova direção, segurando sua câmera, onde ele apoiará as pessoas fracas como repórter. No final do filme, Park é visto no mar. Quem estava nadando e o filme também se completa nessa cena. Obrigado por assistir.